minha Bíblia... É que sempre tem uma Bíblia que a gente gosta mais, né? E essa é velhinha, toda marcadinha, mas eu gosto dela. Aí aqui é para dar uma chiqueza. Amém. Como estão as orações de vocês? Estão subindo? O céu está descendo? Olha como o culto é profético. Porque as canções foram cantadas falando sobre a unção, falando sobre vale de ossos secos, Ezequiel, profético. Foi falado de profetas que não se dobraram. E hoje nós vamos falar sobre Elias e Eliseu. Eita glória! Vamos começar com o mistério que hoje tem porção para nós, gente. Vamos lá em 1 Reis 19. Hoje eu trouxe uma Bíblia com a letra um pouquinho maior. Nós vamos ler só alguns versículos, porque até por causa do tempo, mas é importante para que a gente consiga entender. Mas antes que a gente consiga entender o capítulo 19, eu vou explicar um pouquinho o capítulo 18, para a gente meditar e refletir aqui na nossa mente aquilo que o Senhor quer trazer para nós. No capítulo 18, houve um desafio que o Senhor trouxe para Elias, dizendo para ele que havia um tempo que aquela terra, que aquele povo não chovia. E aí o Senhor falou que ele queria liberar a chuva sobre aquele lugar. E aí foi quando Elias foi falar com Acabe, que era governado pela esposa, pelo espírito de manipulação de Jezabel. Mas ele fez um desafio. Pediu para que os 450 profetas estivessem ali na frente e eles iam fazer quem conseguisse chamar a presença do Senhor para que pudesse manifestar a glória. Eles com os deuses deles e o Senhor com o Senhor, nosso Deus. Só que eles ficaram a manhã toda, ficaram até meio-dia, passaram um pouquinho do horário do almoço, clamaram, choraram e nada. 450 profetas, eram muito profetas. Só que um único homem, com a convicção muito firme daquilo que ele acreditava. Às vezes na sua casa você é o único que acredita. Às vezes, algo que o Senhor trouxe no seu coração, você é o único que o Senhor trouxe a revelação. E ele tinha aquela convicção. E ele colocou as pedrinhas, colocou lá o cordeiro, aquilo que ia ser entregue ao Senhor. E diz a palavra no capítulo 18 que não foi consumido só o holocausto daquilo que era preparado, até a água o Senhor recebeu, tudo. Quando a gente entrega em espírito e em verdade os nossos corações, a nossa adoração ao Senhor, não há nada que o Senhor nos despreze. E nada é em vão. E aí diz que aquilo que o Senhor recebeu fez com que aquele povo se prostrasse e enxergasse o Deus que Elias seguia. E fez com que aqueles profetas de Baal viessem a ser mortos. E dentro desse contexto é quando começa o capítulo 19. Vamos lá. Diz assim: Elias no monte Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: façam-me os deuses como lhes aproveram, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali chegou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Versículo 17. Voltou segunda vez o anjo, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O 9. Ali entrou uma caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança.
derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. No 14, ele respondeu, quando o Senhor questionou no 13, o que ele fazia ali? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuraram tirar-me a vida. Disse-lhe o Senhor, vai, e volta o caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, que é o rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Zafate, de Abel, Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Aí no 18, também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. No 19, partiu, pois, Elias dali, e achou Elias, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele, ou a sua capa. Então deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabe o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Até aqui. Algumas palavras-chave aqui no texto. Tem uma palavra que fala aqui assim, que existe... Quando ele reclama para o Senhor, ele fala assim, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares. Hoje, como a gente consegue derrubar o altar do Senhor? Todas as vezes que a gente não coloca Ele no centro. Ele conhece os nossos corações, sabe que nosso coração tem espaço para os nossos filhos, para o nosso marido, para os nossos amigos, familiares, para o nosso trabalho. Só que o porém que o Senhor não divide é a glória dele estar no centro. E muitas vezes a gente, sem perceber, acabamos invertendo os papéis, valorizando coisas que são secundárias, onde as primárias são a Ele. E aqui o Senhor fala outra coisa, que é um destaque que o Senhor fala aqui também, que fala sobre a vocação de Eliseu. Mas antes de chegar em Eliseu, vamos para Elias. A palavra que o Senhor falou hoje para mim foi assim, como estão as nossas orações? Será que estão subindo? O que fazemos quando nossas orações são atendidas? Porque uma coisa é a gente orar, e quando a gente alcança aquilo que a gente ora, como a gente corresponde, como o pastor liberou aqui, como a gente reage? A questão hoje é como a gente tem reagido, porque diante das notícias a gente tem uma reação, as notícias ruins. E quando as coisas que a gente passou tantos anos pagando preço, orando, buscando, a gente alcança, o que a gente faz? Como a gente corresponde a isso? Quando a palavra fala quando o Senhor fala, eu conservei profetas, quer dizer que Ele guardou esses profetas. Ele conservou para esse tempo. Nós somos esses profetas. Às vezes a gente não entende, porque, Senhor, por que tal aquela oportunidade não é liberada para mim? Por que tal porta não abre? Por que aquele círculo daquele grupo eu não consigo fazer parte? Mas às vezes Deus está nos guardando e a gente não percebe. Se naquele tempo, aquele povo que estava, aqueles 7.000 que não se tinham se dobrado, o Senhor não tivesse guardado, ou melhor, só é guardado quem está nele. Numa caixinha, essa Bíblia ela só está guardada porque ela está dentro dessa bolsa. Assim, na presença de Deus, só tem uma maneira da gente estar guardada, é estar nele. A palavra fala que onde está o nosso coração está o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver guardado nas profundezas das coisas do Senhor, a gente vai estar guardada para poder saber as direções. Porque qual que é a diferença dos profetas? Porque aqui há 3 tipos de situações que o Senhor quer nos trazer nessa porção. Existia um povo chamado os 400 profetas de Baal.
São os profetas que se dobraram aos padrões do mundo. Não, é muito difícil ser crente, é muita luta. É muito difícil ficar constantemente em oração, perseverar. Não é fácil, não. Eu vou me desviar de vez, vou desistir disso. Eu vou buscar na minha casa, porque hoje em dia a moda da igreja é não buscar mais online. Tem gente que até gosta que agora está desse jeito, porque não tem comunhão. É muito fácil a gente se esconder por trás das nossas justificativas. Quantas vezes a gente espera perder para valorizar? Os 400 profetas eram aqueles que viviam de aplausos. Eram aqueles que viviam de vitrine, de poder, de status. E aí, assim como os 450 que viviam de aparência, que não tinham profundidade. Podia ser aquelas pessoas que quem olhava era crente. Falava como crente, se vestia como crente, tinha até terninho de crente. Tinha até a Bíblia debaixo do braço. Mas o coração era sepulcro caiado. Mas aí o Senhor fala que não tinha só os 450 que não agradavam a Ele. Existia também Elias. Elias representa as orações. São aquele povo que ora. São aquelas pessoas que elas querem mais do Senhor. Elas se aprofundam nas coisas do Senhor. Porém também se cansam. Também desanimam. E aqui quando o Senhor falava de Elias, o Senhor falava para mim que são pessoas que nesse tempo estão cansados. Será que a rotina nos esmoreceu? Será que as más notícias lá fora têm deixado a gente preocupado? Achando que a gente não vai prevalecer? Jezabel aqui na palavra tem uma parte profética que fala que para cada Acabe existe uma Jezabel. Jezabel nesse tempo, ou melhor, Acabe nesse tempo são pessoas que não têm posicionamento. E todas as vezes que a gente não se posiciona em uma área, nós já falamos várias vezes aqui, quando a gente não se posiciona, nós damos espaço para que Jezabel se levante para nos calar. Porque quando a gente caminha numa direção com o Senhor, a gente acaba sendo profética para aquele tempo. Nós somos aqueles que preparam o caminho, nós somos a resposta para aquilo que outras pessoas oraram e para que pessoas estão orando. E aí quando o Senhor falava de Elias, ele falava de pessoas que estão empurrando o arado. A palavra lá em Lucas fala de Jesus, quando ele fala para o povo que ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vocês sabem o que é arado? Todos sabem? Mas eu vou explicar, porque às vezes tem gente que não sabe. O arado ele é um instrumento, eu fui buscar de uma forma mais didática, chique essa palavra. Arado é um instrumento agrícola para lavrar a terra. E quando o Senhor fala nesse texto sobre o arado, ele fala que num campo, aquele que está lavrando a terra, ele não pode olhar para trás, porque senão ele perde todo o rumo. A direção de como está, tem que ser algo reto para que a semente caia da maneira certa. Tem muitas pessoas olhando para trás, para o lado, para as notícias, aquilo que está sendo falado nas redes sociais. Está dando vozes tá dando ouvido para tantas vozes que faz ela perder o rumo e não entende porque não está colhendo. Porque nesse meio do caminho que ficou olhando para o lado, olhando para trás, perdeu as sementes no meio do caminho. A gente semeia pouco e quer colher muito. Semeia hoje e já quer colher amanhã. E aí quando o Senhor falava disso, o Senhor falava de Elias, ele falava assim que para que a gente não abandonasse o arado. Há uma autoridade espiritual sobre aquele que persevera. Porque quando a gente persevera em algo que está difícil, mas quando a gente persevera no espiritual, a gente ganha uma autoridade, uma notoriedade que faz com que a gente se eleve de nível. As lutas não vão ser mais as mesmas, mas também a força e as ferramentas que o Senhor nos coloca são outras. É um nível novo. Por isso que muitas vezes a gente pergunta assim, mas Senhor, antigamente não passava as lutas que eu passo hoje. Mas é óbvio que não passa, porque todas as vezes a palavra fala que a gente cresce de glória em glória. E se eu caminho de glória em glória é porque eu estou sempre avançando. E se eu estou avançando, o diabo ele é astuto, ele não vai nos tentar, não vai nos prejudicar, tentar nos roubar, matar ou destruir com coisas que ele afugentava a gente no começo.
Algumas vezes, a vida proporciona situações que a gente já enfrentou no passado. Mas não para que nos acusar, para nos falar assim, não, você não venceu, tá vendo? Não. Quando a gente tem uma identidade selada em Deus, é para nos mostrar o quanto a gente caminhou e avançou. Convicção é uma coisa que Elias tinha. Convicção, só que estava cansado. E aí foi quando o Senhor preparou Eliseu para ele, para que ele preparasse em pouco tempo alguém para suceder ele. E aqui é o foco onde eu quero chegar com vocês. Eliseu significa Deus é salvação. E nesse tempo, o que o Senhor quer que a gente faça? A gente prepare pessoas para o céu. Não vai morrer amanhã, não. As pessoas têm que ter convicção para onde elas vão. Pessoas estão morrendo todos os dias. E se é uma coisa que essa pandemia nos mostrou, é onde está afirmadas as nossas raízes. Porque a gente sempre imagina, não, eu vou morrer, mas talvez mais para frente. Mas se a gente morresse hoje, para onde a gente iria? Mas mais que isso, o que a gente deixaria? Porque Eliseu, ele fala de legado. Elias, assim como Elias são aquela pessoa que ora, Eliseu é a resposta dessa oração. E não só a resposta, ele é o legado. Eliseu, ele diz a palavra que ele ganhou uma porção dobrada. O que significa essa porção dobrada? Elias fez 7 milagres, ele fez o dobro, fez 14. Quando ele podia pedir várias coisas, mas quando ele pediu a porção dobrada, significa que ele pediu mais profundidade em Deus. Porção dobrada, porção multiplicada. Só que muitas vezes a gente pede coisas para Deus, a gente pede a libertação do marido, pede a libertação financeira, a gente pede marido para aquelas que são solteiras, às vezes a gente pede oportunidades profissionais e Deus dá. Mas hoje eu queria falar com vocês, para que a gente quer saúde? Para que a gente quer um trabalho? Tem muitas pessoas que estão no leito de morte, estão no leito do hospitais, e a gente vê pessoas com essa parte de pandemia, e aí preocupados, e a gente fala assim, as pessoas elas querem saúde para quê? Querem ser curados para quê? Por que a gente quer ser mais cheia de Deus? Eliseu sabia porque ele queria. Ele queria tocar mais pessoas com a presença de Deus. Ele queria levar mais pessoas para o céu. Ele não estava só satisfeito, assim como Elias, só ele ser salvo. Ele queria levar mais pessoas. O propósito que Deus tinha para Elias não ia parar ali. Só que ele cansou. Nós podemos ir para o céu, mas quem a gente está levando com a gente? Deus quer salvar a nossa casa, os ambientes por onde a gente passa. Eu vi numa caixinha de perguntas também, eu fiquei viciada nessas caixinhas de perguntas, do pastor Valadão. E o pastor Valadão tinha uma pergunta numa caixinha que falava assim, eu não lembro se era o homem ou era se a mulher que perguntava, eu acho que era a mulher, que falava assim, Senhor, falou assim, pastor, o que eu faço? O meu marido, ele está atrapalhando o meu ministério. Eu separo dele? As pessoas, elas estão caminhando para uma inércia sem elas perceber. Elas estão tomando decisões sem saber. Por que a gente vai para a igreja? Por que a gente vem buscar aqui? Para quê? A gente quer experiências no nosso quarto, no nosso particular, para quê? Para que a gente se aprofunde mais em Deus. Quanto mais eu me mergulhar em Deus, mais as coisas não vão se tornar mais fáceis, mas vão se tornar mais leves. Eu decido, todos os dias a gente tem a opção de decidir caminhar com Cristo. Eu aceitei Jesus hoje, aceitei Jesus ontem, todos os dias. Às vezes a gente pensa, não, eu já aceitei Jesus, eu estou salva. Não, é todos os dias. Todas as vezes que eu tomo uma decisão em Cristo, eu estou dizendo para o meu eu aceito Jesus tomar conta de mim, governar. E todas as vezes que eu desisto, isso aí é forte agora. Todas as vezes que eu desisto, imagina você que aqui tem uma cruz. Todas as vezes que eu falo, não, Senhor, não vai dar certo isso para mim, não.
eu quero largar, eu quero lavar minhas mãos, tá difícil demais, eu acho que não é para mim. A gente está falando na cruz para Jesus, falando assim para Ele: Senhor, o seu sacrifício na cruz não foi suficiente. Todas as vezes que a gente larga a mão do arado, a gente diz para Jesus que a morte dele foi em vão. Não em palavras, mas em atitudes. E todas as vezes que eu decido, mesmo cansada, mesmo sem forças, buscar os pés dele, eu estou dando uma oportunidade para que o dia de amanhã seja melhor do que foi hoje. Tem uma música da Ana Paula Valadão, eu não vou cantar porque eu não sou boa em cantar, gente, mas eu vou falar, que diz assim que não há mais tempo para ressentimentos. Não há mais tempo para a gente perder tempo. Não, amanhã eu busco, amanhã eu oro, amanhã eu me aprofundo mais nas coisas do Senhor. Não há mais tempo. Ah, Jesus está voltando, mais que isso. As pessoas estão se perdendo. E para onde elas estão indo? Como a gente está sendo conduzido as nossas vidas? É num piloto automático? Não, Senhor, hoje eu quero uma porção dobrada do Senhor. Hoje eu quero me mergulhar em águas mais profundas, porque eu sei que existe. Porque na palavra fala de tantas pessoas que conseguiram alcançar níveis maiores contigo. E se a gente, assim como na palavra, pessoas que a gente for ver, se está se falando muito sobre avivamento, se a gente for ver pessoas da história que fizeram parte de avivamentos, eram pessoas como eu e você. Pessoas que tinham sede mais da presença do Senhor. Só que eles tinham uma convicção, não importa o cenário, eles tinham uma fome dentro dele, uma sede que batia dentro deles, que eles queriam mais de Jesus, aprender mais sobre o Espírito Santo. Quando a gente fala da Rua Azusa, por exemplo, a gente baseia só na parte espiritual. Mas existia a parte natural também. Mas o natural se refletia com aquilo que ele carregava no espiritual. Era um cara negro, porque sempre quando a gente começa com grandes projetos, com grandes convicções, a gente imagina assim, não, começou com várias pessoas, às vezes não, às vezes começou com uma pessoa só. E aí diz que esse Simmons, né? Diz que esse líder, ele era negro, e naquela época era muito preconceito. Dizem que as pessoas, às vezes, que queriam estudar, elas tinham que ficar fora, porque era como se fosse uma doença contagiosa. Um negro, e diz que ele tinha uma fome, e ele queria aprender mais sobre o Espírito Santo, mas a gente está falando há muitos anos atrás, e naquele tempo não se falava do Espírito Santo, ele queria buscar mais, ele se reuniu com alguns amigos e começaram a buscar, e foi ali que o Senhor começou a manifestar a presença dele. Eu estava lendo sobre um avivalista, que aconteceu nos Estados Unidos, que ele começou a buscar mais o Senhor, e ele foi transformado em um grande evangelista, e as pessoas eram curadas. Ele tinha um negócio tão forte com a parte de cura, de tanto que ele buscava mais sobre as pessoas, buscava mais de Deus, só que ele tinha não só a oração, mas ele sabia para que ele queria a oração. E diz que ele foi parar na África, porque via que tinha pessoas doentes, pessoas que precisavam ser salvas, e foi parar lá. Só que lá teve uma peste, parecido com o vírus que a gente vive hoje. E diz que lá começava a morrer muita gente, mas muitas pessoas, através das orações dele, começou a ser curado. E aí diz que a parte da medicina naquela época começou a ficar assim, mas como assim? As pessoas estão tendo vida, em vez de podia estar morrendo, tá vivendo. E aí resolveram estudar ele. E aí diz que colocaram ele para fazer os exames, e diagnosticaram que o próprio corpo dele produzia os anticorpos, que por mais que ele estava exposto a tantos vírus, porque ele ficou exposto a muitos pacientes, diz que aquelas células contagiosas morriam com aquilo que ele carregava. Isso é a presença de Deus. Eu estou falando de uma forma medicinal, mas vocês imaginam? Vinha um vírus do desânimo na nossa vida, e a gente com o nosso escudo, algumas semanas atrás a pastora pregou sobre as armaduras, a gente com o escudo da fé, na convicção daquilo que a gente carrega, não? Assim como foi falado,
tirar daqui. Emprestam a Bíblia de vocês. Nossa, é muito grossa, aí não vou ter força. Eu sou muito magrinha, que isso é uma... Todas as vezes que Jezabel entrar para tentar calar a nossa boca, quando a gente fala assim, hoje eu vou começar diferente. A gente está lá sentado, hoje eu vou começar diferente. E vir situações para calar os nossos passos, para fazer a gente desacelerar ou retroceder, ou fazer com que a gente tenha um espírito de Acabe, fazer com que a gente se acostume com a situação, não é desse jeito mesmo, e deixar situações nos manipularem, ser direcionada pelo governo deste mundo, a gente tem a palavra. E todas as vezes que a gente usa a palavra, é dessa forma o escudo. Aí você põe assim. Por isso que é importante a gente meditar todos os dias. A porção dobrada é isso. O Senhor diz para eu avançar, para eu não temer. O Senhor diz, assim como Ele diz para Josué, eu tenho a convicção daquilo que eu estou carregando em mim. Assim como o Senhor falou, que eu sou a menina dos olhos dele. Assim como Ele falou que eu tenho um alto preço para Ele, que eu fui adotada, como diz em Efésios. Assim como o Senhor diz que Ele libera sobre a minha vida a unção de Elias, de Eliseu. Eu declaro, toda vez que a gente declara a palavra, aquelas situações que o diabo coloca correntes para nos aprisionar, elas são quebradas no mundo espiritual. Porque a gente defende com o escudo, mas toda vez que a gente libera a palavra do Espírito, é a espada que penetra nas situações e elas são quebradas no nosso meio. Calma que eu fechei até o caderninho, gente. Eu tinha um pastor que ele gostava muito de contar histórias. Acho que até uma forma didática, talvez, para poder compreender um pouco a palavra. E ele contava a história de um mestre de obras. Eu já contei até para a pastora já. E ele contava que esse mestre de obras, ele estava para se aposentar, também estava cansado, talvez estava como Elias. Só que diz que um dos caras mais grandões, que mais ajudou ele no tempo dele de serviço, pediu para que ele fizesse uma última obra. E aí ele pegou e falou assim, tentou insistir, falando que já estava parando as atividades, mas ele insistiu tanto que ele ficou constrangido de dizer não. Mas aceitou. E ele fez. Só que tudo que ele ia para fazer nessa obra, nesse projeto, ele pegou de segunda linha. Então, se ele tinha que escolher o melhor tijolo, ele pegava de segunda categoria. Se ele precisava escolher aqueles fios melhores, ele escolhia a segunda categoria. Os pisos, o chão, tudo. Ele quis que eu insistisse. Ele insistiu. Eu falei que eu não queria, mas ele insistiu, então vai ser de qualquer jeito. Começou a fazer. Chegada a determinada conclusão do dia da obra, entregou a obra para o cara. E aí o homem falou assim, fazendo um discurso, né, chamou várias pessoas dos seus amigos para estar no local, no dia da inauguração, e falou assim, olha, por tantos anos de dedicação, por tantos anos de excelência, eu quero te entregar essa obra em suas mãos. Entregou a chave para ele. Aquela obra que ele fez, ele passou tantos anos fazendo com excelência, mas aquele última obra que era para ele ter feito excelente, porque era para ele, agora era o tempo dele colher, ele fez de qualquer jeito. E ele recebeu o mais ou menos. É uma historinha bobinha, mas isso faz para a gente refletir. Que Eliseu, ele traz para a gente que existe um nível mais excelente para a gente. Existe um nível que se chama da mediocridade. Vocês já ouviram falar nisso? Mediocridade? É um nível comum, onde muitas pessoas vivem nesse nível. Vão para a igreja, oram, vão até para o seu quarto orar. Mas existe um nível de pessoas que é um nível de excelência que o Senhor está trazendo para esse tempo. É um nível para que a gente possa se aprofundar e a gente conseguir entender uma revelação que, para esse tempo, direções para esse tempo, para as nossas vidas, mais que isso, para a nação, para São Bernardo, para São Paulo, para os Estados Unidos, sei lá. Quando a gente decide dar um passo
mais profundo com Deus, Deus nos leva para a excelência. Para falarmos em nome do Senhor, temos que ter um espírito dele. Aqui na palavra, o Senhor costuma falar que... Aqui na igreja o pessoal costuma falar, os pastores, que o Senhor não tem filhos prediletos, mas Ele tem amigos íntimos. E aí às vezes a gente não entende, porque a gente passa tantos anos orando, e aí o irmãozinho que acabou de chegar na igreja tem o seu pedido atendido. Ou então a gente ora pelo irmão e dele é atendido antes da gente. Existe em Eclesiastes, fala do tempo e o modo. Deus tem um tempo para preparar algo para nós, mas Ele tem um modo de entregar para nós. Porque quando a gente respeita o tempo e o modo, faz com que a gente esteja preparado para receber aquilo. Porque todas as vezes que a gente aborta as fases da nossa vida, aquilo que era para ser transformado em bênção, pode virar peso e a gente não entender. Vocês já pensaram se coisas que a gente pedisse para Deus, Deus acelerasse e a gente não correspondesse àquilo que a gente tem orado? Hoje se fala muito de desemprego, de pessoas que não sabem como que vai fazer, portas sendo fechadas. E aí aquela porta, uma porta excelente, bons benefícios, pensa numa porta boa. Deus abre para você. Só que você não estudou, não se preparou, porque no tempo que era de preparo, você descansou. Quando a gente decide caminhar com um nível de revelação com Deus, quando se fala na palavra, não há mais tempo da gente largar o arado, é porque todas as vezes que a gente começa a caminhar e avançar com o Senhor, tem pessoas que a gente está carregando com a gente, e a gente está trilhando no caminho um novo legado. Fiquem de pé, gente. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, nós queremos te pedir que, assim como o Senhor fez na vida de Elias, que o Senhor trouxe para a caminhada no momento que ele estava no deserto, o Senhor trouxe o sustento e aquilo que ele precisava para aquele momento ser levantado e ter um novo vigor. Nós declaramos que nessa atmosfera começa a ser liberado esse vigor, Senhor. Pai, nós declaramos também que assim como estava em Eliseu, uma porção dobrada venha ser enxertada no ventre de cada um dos seus filhos. Eu não sei o que, nesse tempo de chuva lá fora, nesse tempo, numa plena quarta-feira, no meio da semana, o que vocês vieram buscar. Mas se é uma coisa que eu tenho uma convicção, é que vocês vieram para encontrar um pouco mais do Senhor, para mergulhar em níveis maiores com Ele. Então, em cima disso, eu quero pedir, Espírito Santo, nos leva contigo em níveis maiores de secreto com o Senhor. Espírito Santo, que seja liberada uma porção dobrada para os teus filhos de intimidade, porção dobrada da presença do Senhor de experiências. Nós declaramos que em nome do Senhor Jesus, declaramos que profetas que tentam calar a voz do Senhor sobre as nossas vidas, declaramos que agora a gente tem um novo discernimento das coisas que vêm do teu altar. Declaramos que somos botijas nessa noite, a não estar só cheia, mas transbordar a tua presença em nossas vidas, Pai. Traz vida, como foi liberada nas canções nessa noite. Traz vida em todos os lugares que estavam secos, sem esperança. Que as nossas rotinas, Pai, não esmureçam mais a nós, mas que as nossas rotinas nos aponte à direção de Ti, Senhor. Pai, nós declaramos que a nossa casa ela é salva, nós declaramos que o nosso trabalho tem as melhores oportunidades, nós declaramos que o nosso financeiro não nos rouba mais a paz e o nosso emocional nos traz falta de equilíbrio. Nós declaramos que em nome do Senhor Jesus, ainda que o nosso passado não tenha sido fácil, ainda, Senhor, que o nosso presente
Nós ainda estamos vivendo de más colheitas do passado. Nós declaramos que seja um tempo agora, sendo deslacrado, sendo rompido e acessado, em nome do Senhor Jesus, de resgate, de remissão, Senhor. Pai, nós declaramos que em nome de Jesus o Senhor nos traz um vigor para voltar a plantar, para que no tempo oportuno e o modo adequado nós possamos colher 100 por 1. Nós declaramos que se levanta, Senhor, os valentes dessa nação. Nós declaramos que em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração comece a queimar mais da Tua presença. Nós declaramos que não aceitamos mais, Pai, viver numa inércia, na mediocridade. O Senhor tem o bom, o excelente, não simplesmente o bom. Queima em nós, Pai, as Tuas verdades, as Tuas veredas, Pai. Pai, nós declaramos que nós não queremos só ser salvos, mas queremos levar maior número de pessoas com a gente. Que nós sejamos despertadores da Tua presença e da Tua glória nesse tempo, Senhor. Nós declaramos que os nossos corações estão rendidos a Ti, Senhor. Nós declaramos que o Espírito, Senhor, do Senhor traz temor, mas também traz a Tua graça, que seja um tempo de graça do Senhor sobre a Tua igreja, Senhor. Nós declaramos que em nome de Jesus, uma nova força, um novo vigor, um novo ânimo começa a se fazer parte da gente. Pai, renova em nós os Teus planos, os Teus projetos, Pai. Todos os sonhos engavetados nessa noite, nós declaramos agora, chaves são entregues em nossas mãos. Há um sonho impossível, nós declaramos que em Ti tudo é possível. Nós não vamos mais retroceder, não vamos mais desistir. Nós declaramos que tomamos posse das nossas promessas, Pai. Nós declaramos que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor faça tudo de novo. Renova em nós o Teu Espírito, Senhor. Traz em nós um coração, Senhor, que agrade a Ti, Senhor. Um coração adorador. Nós declaramos que o jugo do Senhor é leve, então cai por terra todos os jugos desnecessários que vêm das comparações, que vêm sobre as situações do mundo. O Senhor diz para que nós tenhamos uma mente renovada e não se conformar com as coisas desse mundo. Nós declaramos que em nome de Jesus, sobre a nossa cabeça, desce unção fresca, em nome do Senhor Jesus, um espírito de alegria, que faz a gente desfrutar o melhor dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Faça em nós, Pai, porção dobrada da Tua presença, em nome de Jesus, que venha ser selado hoje a paternidade e a filiação, para que não venha mais ser tempo de nós murmurarmos, reclamarmos ou desanimarmos, mas que a gente possa encorajar outros, para que a gente possa ser abençoadores de outros e liberarmos a Tua vinda para esse tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.